Martim Afonso, com próspera e breve navegação, chegou a 25 graus de latitude meridional. Nesta altura foram aparecendo sinais altíssimos do continente e várias ilhas no mar. Ordenou o capitão Moore aos pilotos que se aproximassem à costa e no 1º de janeiro de 1531 divisou o boqueirão por todos os lados. Cercado de horríveis penhascos e no meio dele uma grande laje, que dividia as águas em duas partes. Foram tantas barras ou entradas para uma baía que teve diâmetro de 8 léguas e 24 de circunferência, na qual desaguam muitos rios. E Martim Afonso deu-lhe o nome de Rio de Janeiro por ter descoberto no 1º dia deste mês. Após a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e a expulsão definitiva dos franceses na Bahia, inclusive os monges localizados na região próximo ao rio Iguaçu, começava a expansão do litoral para o sertão através das doações de terras. Cristóvão Monteiro, ouvidor mor, recebeu Sesmaria em 5 de setembro de 1565, 1.500 braças e 3.000 braças pela terra adentro. 1 légua de comprido pelo rio Iguaçu acima e meia légua de largo de cada parte. Com a formação dos engenhos de açúcar, o aumento da população e os caminhos que eram abertos para as Minas Gerais, para a corrida do ouro, foi possível a fixação de alguns núcleos povoadores, formado principalmente pela Capela Matriz, as freguesias. Em 1º de outubro de 1828, foi aprovada pela Câmara do Rio de Janeiro a divisão das freguesias em distritos. Em 15 de janeiro de 1833, por decreto da Assembleia Geral Legislativa, foi estabelecida a divisão judiciária da província do Rio de Janeiro, criando assim a vila de Iguaçu. A epidemia de cólera morbus em 1855 assolou a região, que teve perdas com o abandono das lavouras e as fugas de parte da população para a província do Rio de Janeiro. Em 29 de março de 1858, é inaugurada pela Sua Majestade Imperial D. Pedro II a estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Marapicu, deslocando para a proximidade da estrada um novo povoamento, principalmente no engenho de Machambomba, fazendo aos poucos desvanecer a antiga vila de Iguaçu. Pelo decreto número 240 de 1º de maio de 1891, Machambomba passou à categoria de vila. Com o desenvolvimento, a crescente ampliação do comércio e a política fortalecida impulsionou o deputado Manuel Reis a enviar a proposta de mudança do nome da vila de Machambomba para Nova Iguaçu, homenageando a antiga vila de Iguaçu, aprovada em 9 de novembro de 1916. A esquadra lusitana desembarca vitoriosa junto ao Pão de Açúcar. Simão da Mota, pelos relevantes serviços prestados na defesa heróica do Rio de Janeiro contra os franceses, recebeu Sesmaria no fundo da Guanabara. A posse dessas terras foi em 7 de setembro de 1565 em Pirajepe. Entre os mangues e alagadiços, 600 braças de terra firme ao longo da água e 1.000 braças adentro. Fixou moradia no Morro da Piedade, próximo ao rio Majepe-Mirim, passando a ser chamado o Rio do Mota. A resistência dos índios à colonização provocou grandes batalhas, pacificada com o apoio do jesuíta José de Anchieta, que mais tarde encontrou nesta região, segundo os colonos e nativos, um lençol d'água. Estando orando a Virgem Maria, rogando pelo povo de Majepe, que passava uma época de seca, percebeu Anchieta que seu bastão, no qual se apoiava, afundava-se rapidamente na areia, surgindo do furo assim, ocasionando um jato de água. Anchieta, sabedor que aquela região não apresentava água potável, provou-a, verificando ser bebível, caindo em oração de agradecimento à Virgem Maria, o Poço Bento.
A formação da freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Magepe e Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba consolidou a união de pequenos povoados até então distantes, visando estabelecer um controle administrativo com a expansão do comércio. Em 9 de junho de 1789, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza elevou a freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Magepe em Vila de Magé, instalando pelo Lourinho Câmara e Cadeia Pública. À procura pelo ouro das Minas Gerais, surgiu a necessidade de abertura de novos caminhos, que cortaram a Vila de Magé e freguesias próximas para escoar a produção aurífera, havendo crescimento comercial da recente vila. Com o advento da navegação a vapor, Ignácio Rattori Pires, em 1838, inaugurou a Companhia de Navegação da Piedade, ligando do Rio de Janeiro ao Porto de Estrela. Em 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira estrada de ferro da América do Sul, ligando o Porto de Mauá à localidade de Fragoso. Com o desenvolvimento das culturas agrícolas da Vila de Magé, conhecida como Celeiro da Corte, foi a base para sua elevação a fóruns de cidade em 2 de outubro de 1857. A presença portuguesa na região chamada pelos índios de Paracambi, que quer dizer região de macacos, ocorreu em 1688, quando a Companhia de Jesus começou a realizar o trabalho missionário nas terras da tribo dos Itingas, entre o rio Itinguaçu e a região de Piaçaba. Na catequização dos índios, fundaram um povoamento no Morro Cabeça Seca, constantemente interrompido pelos ataques dos desbravadores e caçadores de índios para a escravidão. O primeiro registro de terra na região foi a Carta de Sesmaria, em 29 de agosto de 1750, em Ribeirão das Lajes, concedida ao fidalgo português José Freire Pereira, no caminho de São Paulo, na paragem dos viajantes, para a província do Rio de Janeiro, onde surgiu o pequeno povoado de São Pedro e São Paulo. Em 11 de fevereiro de 1820, parte da região de Macacos pertenceu à Vila de Vassouras, formando o 7º distrito. Com a construção da estrada de ferro Dom Pedro II até a estação de Belém, foi construído um ramal que se bifurcava até o Rio dos Macacos. Um importante fato marcou definitivamente a vida da região. Em 13 de setembro de 1871, a princesa imperial regente Dona Isabel concede alvará para o funcionamento de uma das mais importantes indústrias têxteis do país, a Fábrica Brasil Industrial. Sua importância foi social e econômica, visto que a migração para o trabalho forçou o aumento populacional para as áreas próximas à fábrica, sendo em contrapartida o principal fator de abandono do povoado de São Pedro e São Paulo, que vivia basicamente da cultura de subsistência. Em 1890, outra fábrica também importante foi construída, a Fábrica de Tecidos Cascata, sendo denominada depois de S.A. Fábrica de Tecidos Maria Cândida Crown, Indústria e Comércio. Nesse período começa a existir as primeiras movimentações políticas para a emancipação, principalmente pela influência dos políticos de Mendes em relação à Barra do Piraí e o avanço comercial e industrial como plataforma de autonomia financeira ao novo município. O Brasil, nesse período, passava por fortes mudanças estruturais no cenário político. Com o regime republicano, as vilas poderiam passar a ser distritos, desde que aceito pela Câmara Municipal. Com segunda divisão administrativa em 1911, a cidade de Itaguaí eleva o limite esquerdo do Rio dos Macacos em 3º distrito de Paracambi. Em 1915, a Câmara Municipal de Vassouras estabelece que o limite de direito do Rio dos Macacos será o 7º distrito denominado de Vila de Paracambi. Por influência do Departamento Nacional de Geografia e Estatística, visando basicamente dirimir dúvidas no mapeamento da região, em 15 de dezembro de 1938, altera o nome do distrito de Vila de Paracambi para Tairetá, o mesmo nome adotado anteriormente para o ramal da linha auxiliar até a estação de Japeri.
Novamente renasce o desejo de emancipação com forte influência política, fortalecida pelos partidos de oposição nas câmaras de Itaguaí e Vassouras. Em 8 de agosto de 1960, é criado o município de Paracambi, sendo administrativamente instalado em 13 de novembro de 1960. A criação da cidade de Duque de Caxias nascia do desdobramento de terras que margeavam o rio Meriti. Em 1606, durante a administração do prelado Mateus Apulim, foi iniciada a formação da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, em Iguaçu. A 9 de junho de 1612, Domingos Nunes Sardinha e sua mulher Maria da Cunha Sardinha, membros da família de Gaspar Sardinha, doaram para a construção da matriz da freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu 500 braças de terra em quadro, na região de Capa, próximo ao rio Jaguaré, e dizia ser navegável por um terço de légua, formando-se de largos, provavelmente extensos, pântanos que a frequência de chuvas mantinham com maior ou menor nível. A abertura do caminho do Pilar em 1704 foi de fundamental importância para o desenvolvimento da freguesia e, juntamente com o porto, conheceu grandes momentos de opulência econômica. Com a criação da vila de Iguaçu em 1833, a freguesia do Pilar passou a fazer parte do seu termo. Em 23 de abril de 1886, foi inaugurada a linha ferroviária até a estação de Meriti, provocando um deslocamento urbano para suas proximidades. O desenvolvimento aliado ao saneamento com a abertura de canais em 1919 deram origem às pequenas vilas que mais tarde se transformaram em bairro. O crescimento foi possível em 5 de janeiro de 1927, com a construção da rodovia federal Rio-Petrópolis. Em 14 de março de 1931, com o progresso caminhando em passos largos, foi criado o Distrito Autônomo de Caxias, em homenagem ao patrono do Exército, que nasceu a 25 de agosto de 1808, próximo à Vila de Estrela, na Fazenda São Paulo, no Taquarussu. A força política que nasceu no proletariado passou a exigir mais providências nos problemas que afetavam a região. Com o momento político de incertezas, foi organizado atos públicos pró-emancipação, que culminaram com a criação da cidade de Duque de Caxias em 23 de outubro de 1943. As terras meritienses foram desbravadas em 1º de janeiro de 1502, quando a expedição do capitão Gaspar de Lemos penetrou na Baía de Guanabara, com uma frota de 3 navios e avançou para o sertão. Mas a primeira referência registrada foi em 1566, quando na carta de confirmação de Sesmaria de Diogo e Antônio de Oliveira, constavam 700 braças ao longo do mar e 1.500 braças para o interior do sertão e Itaúna para o rio Meriti. Em 10 de fevereiro de 1647, no sítio de Trairaponga, foi erguida a capela matriz de São João Batista de Trairaponga, mais tarde sendo formada a freguesia de São João Batista de Meriti, em alusão ao rio que corta a região. Em 7 de janeiro de 1828, foi construído o Canal da Pavuna entre o Arraial da Pavuna e o Porto de Três Barras, no Meriti, visando facilitar o escoamento dos gêneros de toda a freguesia pelo rio. Com a criação da vila de Iguaçu em 1833, passou esta a ser a 4ª freguesia de sua administração. Em 1875, iniciou-se a construção da Igreja Matriz São João Batista, no centro do povoado de Meriti. Em 3 de junho de 1892, durante o regime republicano, sendo então o presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, o doutor José Tomás Porciúncula sanciona a lei que cria o distrito de Meriti, pertencente ao município de Iguaçu.
Em 13 de maio de 1926, Meriti teve grandes impulsos quando da construção da estrada Rio-Petrópolis, denominada Estrada Automóvel Clube, ligando o Distrito Federal à cidade Hortência, na região serrana. Nesse período, a sensível divisão política e administrativa, formando no Distrito Corrente pró-emancipação. Em 14 de março de 1931, o decreto estadual eleva a categoria de município a região próxima à antiga estação de Meriti, com a denominação de Duque de Caxias. A promoção de Duque de Caxias à condição de município começou a ser formado um bloco de coalizão de alguns políticos que fizeram a emancipação de Duque de Caxias. Em 21 de agosto de 1947, é instalada a nova cidade de São João de Meriti. As Seis Marias que foram concedidas nesse período, que se reveste de maior importância pela maior área envolvida da Baixada Fluminense, foi a que concedeu o governador Salvador de Sá ao fidalgo português Brás Cubas, indiscutivelmente um dos maiores vultos civis da história quinhentista do Brasil. Em 3 de agosto de 1568, Brás Cubas recebeu 3.000 braças de largo pela costa do Salgado e 9.000 braças para o sertão, no rio Meriti, correndo pela piaçaba da aldeia de Jacutinga. Em 1634, João Álvares Pereira, conhecido como o Velho, constrói a fazenda São Mateus, situada no Outeiro, em terras recebidas como dote de casamento, realizado em 1626, com Dona Isabel de Montarroio. A fazenda situava-se do Outeiro até as fraldas do Jericinó, entre os rios Meriti e Sarapuí, nos limites do rio Iguaçu, até a freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, na Cachoeira Pequena, aos limites da Cachoeira Grande, no rio Piauí. Em 10 de fevereiro de 1647, a capela da fazenda São Mateus passou a receber orientações da freguesia de São João Batista de Taiatonga. Em 1747, foi elevada por um breve período matriz da freguesia de São João Batista de Meriti. Com a decadência econômica, principalmente com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, o roçado transformou-se em mato fino e ralo. Foi hipotecada em 31 de agosto de 1892 ao barão de Itacuruçá. Em 1913, o proprietário João Alves Mirandela cercou algumas áreas junto à fazenda do Jericinó para a criação de animais. Mas a inflação galopante e falta de recursos obrigaram-no a adotar o mesmo sistema dos grandes fazendeiros empobrecidos, o loteamento da fazenda São Mateus. Em 8 de novembro de 1914, é inaugurada a estação de trem de Engenheiro Neiva, homenagem ao Sr. Lucas Soares Neiva, construtor da estação. Em 1916, Engenheiro Neiva torna-se distrito de Iguaçu, em homenagem ao político Nílio Peçanha, que visitou algumas vezes a região. O distrito passa a chamar-se de Nilópolis em 1921. Em 21 de agosto de 1947, Nilópolis é emancipada. As terras queimadenses foram colonizadas pelas mesmas influências desbravadoras do sertão. O primeiro registro foi a concessão dada ao fidalgo português Garcia Aires, em 22 de setembro de 1592, com 3.000 braças em quadro no rio Marapicu. Em 1593 foram doadas mais 9.000 braças a Baltazar da Costa. Próximo ao engenho foi construída a capela que fez parte da matriz de Santo Antônio de Jacutinga. Em 12 de setembro de 1754, foi construída uma nova capela que recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. O morgado de Marapicu passou a fazer parte da vila de Iguaçu, sendo o seu segundo distrito. Nesse período, a cultura do café no morgadio teve pouca expressividade no mercado, passando a apenas um entreposto comercial entre a Serra e o Rio de Janeiro. A construção da estrada de ferro Dom Pedro II levou os trilhos até o distrito de Marapicu,
onde construíram a estação de Cristiano Ottoni, em homenagem ao presidente da companhia de trem, Cristiano Benedito Ottoni. Aberto ao público e ao tráfego em 29 de março de 1858. Em 8 de janeiro de 1924, é transferido a sede do 2º Distrito para próximo da estação, que recebe o nome de Queimados, nome cuja origem baseia-se em suposições que refere-se ao episódio da morte dos chineses, que trabalhavam na construção da estrada de ferro e foram vitimados pela cólera em 1855, sendo seus corpos cremados seguindo uma tradição oriental, versão que esbarra nos relatórios ministeriais do Império de 1855 e 1857, onde não há alusão a tal fato, e a existência de um cemitério próximo ao Rio São Pedro, confirmado por pesquisadores da região. A toponímia, conforme pesquisas realizadas nos principais centros de memória do Rio de Janeiro, sinaliza que sua origem está relacionada à produção de melaço, conhecida como queimado. Com o desenvolvimento do comércio e as emancipações de Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, começa a surgir manifestações de independência de Nova Iguaçu, que, numa tentativa de esfriar os ânimos, ratifica em 28 de abril de 1952 com o seu 2º distrito. Com a força dos partidos de oposição, é criada em 27 de novembro de 1989 a Associação dos Amigos para o Progresso de Queimados, convocando a população a participar das manifestações, que em 21 de dezembro de 1990 confere os fóruns de município a Queimados. O início do desbravamento das terras hoje Japeri remonta à abertura do Caminho Novo, aberto por Garcia Paes Leme, filho de Fernão Dias Paes Leme, um caçador de esmeraldas que morreu em 26 de julho de 1681, sem realizar o grande sonho, descobrir as preciosas esmeraldas. Esse caminho ligava o Paraíba do Sul ao Porto do Pilar. Foi um dos mais importantes feitos para o escoamento do ouro das Minas Gerais. O primeiro registro de nascimento dessa terra foi a carta de confirmação de Sesmaria em 13 de agosto de 1743, doada ao filho mais velho de Garcia Rodrigues Paes Leme, Ignácio Dias Velho da Câmara Leme, que partiu do Caminho Novo do Tinguá, aberto pelo mestre de campo Estevão Pinto em 1728. Desceu a Serra do Mar, desmatou as terras para as futuras plantações e a efetiva colonização. Em 8 de janeiro de 1762, Pedro Dias Paes Leme erigiu a capela dedicada a Nossa Senhora de Belém e Menino Deus, em suas terras no Guandu, pertencente ao Morgado de Belém. Em 1795, o Morgado de Belém apresentava um progresso econômico, engenho de açúcar para a fabricação de aguardente e açúcar, produção de farinha, moagem de fubá e considerável criação de gado. Com o surto de cólera morbus, em 1855, atrasou o cumprimento das obras da construção da estrada de ferro Dom Pedro II, sendo inaugurada em 8 de novembro de 1858, com a estação construída por ingleses, um dos belos exemplos do estilo neoclássico no Brasil. Em 1890, as terras que formavam o Morgado de Belém foram vendidas à Companhia Industrial de Seda Rami, e em 1895 vendeu partes da terra para a Estrada de Ferro Central do Brasil, que visava melhorar a conexão de trens para a subida da serra. O desenvolvimento de Belém provocava melhoria na estrutura urbana, chegando à iluminação pública em 1901. Em 1911, canalização das águas da Cachoeira de Santa Teresa, trazendo água potável para o povoado, e um posto de saúde por iniciativa do Serviço Nacional de Combate à Malária. Em 1947, a estação de Belém acompanhou a mudança do nome dito popularmente para o povoado de Japeri. Os indígenas observavam uma planta denominada junco, que flutuava nos pântanos. A esta deram o nome de Iapeí, depois Iapo e Uí, que significa na língua tupi aquilo que flutua. A palavra Iapeí foi aportuguesada sob a forma de Japeri.
Em 1950, com a queda acentuada no volume de produção dos laranjais que ainda resistiram, os fazendeiros acharam por bem acompanhar a especulação imobiliária tendenciosa na região de Iguaçu, os loteamentos. A abertura da rodovia Presidente Dutra teve consequências negativas para a região. O transporte ferroviário perdeu sua importância. O sonho de emancipação da vila cresceu junto com a vizinha Queimados. O desejo do povo japeriense era único. Em 10 de julho de 1988, o quórum para a emancipação de Queimados não foi alcançado, devido principalmente às abstenções do bairro de Engenheiro Pedreira, 50%, e Japeri, 70%. Quando Queimados, enfim, conseguiu a emancipação, é encaminhado no mesmo período o projeto de Japeri para a Assembleia Legislativa. Em 2 de dezembro de 1991, é criada a cidade de Japeri. A ocupação portuguesa nas terras belforrochenses seguiu o mesmo caminho para a colonização de Iguaçu e Meriti. Em 11 de fevereiro de 1577, Antônio Vaz, oficial da Câmara do Rio de Janeiro, recebeu terras ao longo do fundo da Bahia, com 1000 braças para o sertão no rio Sarapuí, no porto que foi de Jacutinga, em parte de terras desmembradas de Brás Cubas. Essa região do recôncavo da Guarabara residiam os índios jacutingas, em alusão à ave